A graça, a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre a sua vida. Hoje eu quero compartilhar com você a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Na verdade, hoje se celebra a ressurreição dele, a Páscoa, comemorada por todos os cristãos em todos os lugares. De fato, ele ressuscitou. A história comprova, a ciência comprova, ele foi visto por muitos. E eu quero ler alguns textos para nós. Em Coríntios, capítulo 15, Paulo disse: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele é as primícias dos que dormem. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é o primeiro fruto de uma colheita, é o primeiro da ressurreição dentre os mortos. Mas Cristo, você pode perguntar, mas Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentro da nova criação? Sim. Na velha criação, não. Na velha criação, Elias e Eliseu foram usados para ressuscitar, dois jovens, mas eles morreram de novo. Jesus, quando esteve na terra, ressuscitou muitos, mas morreram. Os apóstolos também, até hoje, muitos são usados pelo poder do Espírito Santo para que pessoas sejam ressuscitadas, mas elas voltam a morrer. Mas a ressurreição de Jesus, ele é o primeiro fruto, ele está no mesmo corpo, mas um corpo glorificado. As marcas nas mãos, nos pés, mas um corpo glorificado. E ele é a primícia, ele é o último Adão. Já falei isso num vídeo anterior sobre o estar consumado. Então, na nova criação, ele é o primeiro. E aqui Paulo disse, ele é a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, que é Jesus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, ou ressuscitados. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então ele ressuscitou. E eu quero compartilhar para nós algumas verdades da ressurreição, pontuar algumas, não são todas, mas são importantíssimas para que você possa adorar a Deus todos os dias. Comemorar hoje, celebrar hoje, mas celebrar todos os dias a ressurreição de Jesus. A primeira é a fidelidade da palavra de Deus. Deus é fiel, ele cumpre sempre a palavra dele. Céus passam, terra passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ele está velando por ela para cumprir. Então, esse é um outro aspecto, ele cumpriu. Jesus foi prometido por Deus, pelos profetas, ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou. Ele fez a obra dele, morreu e ressuscitou. E ele mesmo disse, falando sobre um sinal que eles pediram a ele, o sinal que eu dou a vocês é que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, na barriga do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, ele ressuscitou. Deus é fiel. Isso é motivo de adorar a Deus. A segunda verdade para adorar a Deus é a respeito da graça de Deus. Graça, nós não merecemos, mas Deus, no seu amor, na sua bondade, manifestou sua graça. Está escrito, ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Não foi porque ele era bom e tinha um povo mau que quis matar, não. Ele mesmo se entregou. Não foi diabo que foi poderoso, os judeus, os romanos, Pilatos, César. Não, ele se entregou. Ele entregou por causa das nossas transgressões. E também ele ressuscitou por causa da nossa justificação. A sua ressurreição nos justifica. Nós somos inculpáveis. Isso é motivo de adorar a Deus. Uma outra verdade é a esperança. Nós temos uma esperança viva, porque ele ressuscitou. Nesse mesmo capítulo, Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então nós vivemos uma vida sem esperança se ele não ressuscitou, mas de fato ele ressuscitou e nós temos uma esperança viva, né? Nós podemos acordar todo dia sabendo, não, nós temos um destino, um futuro, depois de deixar esse corpo, nós vamos viver para sempre com ele, porque ele ressuscitou. Uma outra verdade preciosa é
a verdadeira alegria. Nós temos a verdadeira alegria por causa da ressurreição. Porque a ressurreição fez com que o Espírito Santo, que é a verdadeira alegria, o reino de Deus é definido como paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A presença de Deus é a verdadeira alegria. Então nós podemos adorar porque nós temos a verdadeira alegria. Paulo escreveu aqui um versículo importante. Ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que somos mais infelizes? Porque os homens sem Cristo desfrutam do mundo, dos prazeres do mundo. Tudo que o mundo oferece, se eles têm condições, eles vão desfrutar. Eles vão buscar os prazeres na bebida, no sexo, em tudo que o mundo oferece. E aí eles olham para nós, aquele povo é um povo infeliz, eles não têm o prazer que nós temos, eles não desfrutam da alegria que nós desfrutamos no mundo, até mesmo na questão das bênçãos de Deus, saúde, prosperidade, família. Pode olhar para você que tem já Cristo, você fala, a minha alegria maior é os prazeres, as bênçãos que Deus me dá, mas não é verdade. A maior alegria não são as bênçãos, não são os favores de Deus, não é o mundo. A maior alegria é a presença de Deus. Quem conhece a Deus, quem experimenta Deus, sabe que a maior alegria é a presença de Deus. Davi viveu numa outra dispensação, ele não tinha o Espírito Santo, que é a verdadeira alegria, dentro dele, como você que é cristão, eu cristão, temos hoje. Mas Davi falou a respeito da palavra, eu desejo mais tua palavra do que muito ouro, do que o ouro, que muito ouro depurado. E eu tenho mais prazer nela do que no mel, do que no favo do mel. A minha satisfação maior é a tua palavra. Em outro texto, no outro salmo, ele falou, olha o que ele escreveu, tu me farás ver o caminho da vida. E quando ele vê o caminho da vida, ele fala, na tua presença há plenitude de alegria, a plenitude, na tua destra delícias perpetuamente. A mão de Deus tem sempre delícias, perpetuamente, mas a presença é plena de alegria. Ele falou em outro salmo muito precioso, ele fez uma pergunta, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Todos querem conhecer o bem, todos querem saber do que é bom. Mas ele respondeu dizendo, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. A luz do rosto do Senhor nos mostra a bondade, a verdadeira bondade. E ele concluiu dizendo, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe há fartura de cereal e de vinho. Sabemos que o cereal, o trigo, o vinho é comida e bebida. Isso traz muita alegria. Quem come e bebe está cheio de prazer, cheio de alegria. Mas a presença do Senhor traz mais alegria no coração. Essa é outra verdade preciosa. E por último, para você adorar a Deus todos os dias, a respeito da ressurreição do Senhor, a ressurreição é vitória. Jesus venceu a morte. A morte, Paulo escreveu aqui também nesse capítulo 15, que a morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Porque antes ela era vitoriosa. Ela matava todo mundo. Matava uma criança no ventre da mãe, matava o pai, a mãe, o filho, mata qualquer um. Todos passam pela morte. Todos passam. E ela não respeita, ela não tem piedade de ninguém. A morte não tem piedade de ninguém. Mas ela foi vencida. Ela foi vencida. A Bíblia diz... Lá o quarto selo, quando foi aberto, um cavalo amarelo apareceu, estava montado sobre ele aquele que tem o nome de morte. E o inferno o seguia. E depois, tanto a morte como o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Para sempre vão estar lá. Eles vão se lançar. Então a morte é um anjo. É um demônio que mata as pessoas. E a morte foi vencida. E essa morte, ela tinha um aguilhão. O aguilhão dela era o pecado. Paulo fala sobre isso. O que ela feria letalmente as pessoas, o pecado, porque o pecado gera morte. Né? E a força do pecado é a lei. Não que a lei seja ruim, não, de maneira alguma. Mas a lei é boa, santa e justa. Mas a lei nos traz conhecimento do pecado. A lei, eu não conheceria, você também não, o pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então a morte foi vencida. Jesus ressuscitou.
Deus o ressuscitou e o colocou à sua direita para sempre, acima de poderes, principados, potestades. E está escrito também, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, há de vivificar os vossos corpos mortais, pelo Espírito que habita em vós. Há de dar vida, vida de ressurreição. Isso é motivo de adorar a Deus. Davi, que falou tanto do Senhor, diz lá, Lucas escreveu, que Davi serviu a sua geração conforme o desígnio de Deus, conforme a vontade de Deus, o conselho de Deus. E adormeceu e viu a corrupção. Seu corpo foi decomposto, acabou, foi comido por verme. Mas aquele que Deus prometeu, aquele que veio, Jesus, não viu a corrupção. Ele ressuscitou. E hoje celebramos a Páscoa. Ele ressuscitou. Você que é cristão, adore a Deus. Ele cumpriu a palavra dele. Aleluia! Ele manifestou a graça. Você é justificado. Ele te deu a esperança viva, te deu a verdadeira alegria. Deus está dentro de você. Não tem prazer. Toda a bênção de Deus, tudo que o mundo oferece, não compara a presença de Deus. E você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E você que não está do lado em Cristo, ainda não tem Ele, receba Ele hoje. Hoje é mais um dia de oportunidade. Receba aquele que te recebeu. Aceite aquele que já te perdoou e morreu e ressuscitou para te justificar. Que Deus abençoe a todos. Feliz Páscoa a todos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.